Irmãos, nós estamos numa série chamada Recomeçar. É uma série propícia, né? Nós estamos em fevereiro, início do ano. É uma série propícia para recomeçar, mas também existem outras coisas na nossa vida que precisam de recomeços. O casamento, com os filhos, no trabalho, mas principalmente na nossa fé. Muitos de nós, na nossa fé, estão precisando de recomeços. Semana passada nós falamos sobre Pedro, aquele texto que era sobre recomeçar. Jesus te chama a recomeçar, e nós falamos daquele texto de Pedro no barco, né? Que Jesus entrou no barco vazio dele, encheu o barco dele, depois pediu para ele deixar tudo e para ele ser um discípulo de Jesus. Hoje à noite, nós vamos ler um texto que talvez você nunca ouviu falar sobre esse texto. É um texto desconhecido da Bíblia, talvez você nunca ouviu, ou talvez alguns de vocês já ouviram. Mas eu aposto que possivelmente 1, 2, 3 pessoas aqui nunca ouviram essa história da Bíblia. Mas é uma história fantástica sobre recomeçar, na verdade sobre mudança. Nós vamos falar hoje sobre a história de 4 leprosos que decidiram se mudar, recomeçar. Vamos lá? 2 Reis, capítulo 7. Lá no Antigo Testamento, procura aí no seu aplicativo, procure aí na sua Bíblia, procure aí na sua, alguma coisa que você tenha impressa ou online. Procura lá, 2 Reis, é um livro que está no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 7, versos 3 a 11. 2 Reis, capítulo 7, versos 3 a 11. Vamos lá então? 2 Reis 7, 3 a 11 diz assim. Presta atenção nesse texto. 4 homens, eles eram o quê? Leprosos. Estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios, e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Olha só que interessante, porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda, e dali também levaram o que havia e se esconderam. Então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Este dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no palácio real. Assim eles foram e gritaram para os porteiros da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do palácio real. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite. Irmãos, o tema da mensagem desta noite, pode passar para nós? É este aqui, ó. Poder para mudar. Poder para mudar. Quem aqui gostaria de mudar alguma coisa na sua vida? Levante a mão. Pelo menos uma coisa, levante a mão. Acho que a maioria de nós queria mudar alguma coisa. Melhorar o casamento, a vida financeira, os relacionamentos, a vida com Deus. A gente queria mudar.
E a ilustração da mudança nos ajuda muito. Agora há pouco me mudei, ainda estou me instalando, né, aos poucos. Mas mudança é muito interessante. Você, quando vai mudar, você percebe que um monte de coisa que você tinha, você não precisa mais daquilo. Você joga fora aquilo, fala... Eu parecia um acumulador de coisas. Você joga fora coisas, não tem mais como usar aquilo. E eu descobri outra coisa. Quando você chega na casa nova, também você descobre que tem muita coisa que você não precisa usar também. Então você, né, tira também. Então você fica mais enxugado com seus móveis e tudo mais. Mudança não é fácil. Mudança levanta a poeira, suja tudo, tira a gente da zona de conforto. Sim ou não? Vira nossa vida de ponta cabeça. Muda tudo. Tudo novo. Então mudança não é fácil. Tem que ter coragem para mudar. Tem que tomar atitude. Não é fácil mudança. Então às vezes a gente está em mudança. Mudança de apartamento, mudança de casa, mudança de cidade, mudança de escola, mudança para a faculdade, mudança de planos, mudança de estilo. Tipo assim, o cara é surfista, agora ele é sertanejo universitário. Decidiu mudar o estilo, entendeu? Tem gente assim, né, que o cara era do litoral, agora ele está mais para Gustavo Lima do que outra coisa, né? Mudou o estilo. Ele era mais, né, estiloso, agora está meio sertanejo universitário, mudou o estilo. Eu me lembro que uma vez eu era pequeno, eu fui no barbeiro, cheguei no barbeiro, olhei para ele e falei assim, ó, eu quero um corte diferente, eu quero Chitãozinho e Chororó. Você sabia que era moda uma época cortar o cabelo que nem Chitãozinho e Chororó? O Chitãozinho e Chororó, o cabelo é tipo argentino, só que em cima, só que a parte de baixo é parecido com os argentinos, que eles têm aquele rabinho, e em cima só que daí é a visão do inferno, que é uns negocinhos levantados assim. Ah, fica feio. Mas eu falei, eu quero um negócio diferente. Quem aqui pegou a época do cogumelo no cabelo? Ou asa delta, alguns chamam de asa delta. Corta aqui embaixo, ó, e deixa em cima, né? É tipo botar uma cachopinha aqui e fazer só aqui embaixo, faz um Vzinho. Mudança de estilo, a gente gosta de mudança. Mudança de relacionamentos. Você tem aquela amiga tua que não dá mais. Aí você, não, eu não quero mais saber dela. Chega. Aí você para de falar com ela. Mudança de religião. Ah, eu era de uma religião, agora estou na outra. A gente gosta de mudanças, mudanças estão aí. Nós gostamos de mudanças. Mudanças são necessárias. Só que mudanças geram muitas coisas. As mudanças mexem com a gente. Conta-se uma história de um missionário na África chamado Mofá. E um dia ele chega numa aldeia de um grande amigo dele, africano, e o amigo estava chorando triste. Ele olhou para ele e falou assim, por que tu está triste e chorando? E o amigo dele falou assim, o meu cachorro, ele mudou. Mudou teu cachorro? Mudou. O que houve com ele? Ele comeu 2 páginas da Bíblia que eu tinha aqui em casa. Mas como assim? Eu te dou uma Bíblia nova. Não adianta. Sabe por quê? Porque o meu cachorro, todo mundo que lê esse livro aí, muda. A pessoa era malvada, agora fica mais em paz. E o meu cachorro precisava de um cão de guarda. E agora ele comeu 2 páginas da Bíblia e ele não vai mais guardar a minha casa, porque agora ele vai ser transformado por esse livro. E ele falou, não, eu te dou uma Bíblia. Ele disse, não adianta mais, ele já comeu. O cachorro mudou na cabeça dele. Você está entendendo? Porque ele via que as pessoas que liam aquele livro eram impactadas por Jesus Cristo e elas eram transformadas por ele. O Betty Parkinson disse, as maiores e melhores oportunidades para uma mudança positiva frequentemente vêm das mais difíceis situações. Às vezes quando está tudo muito difícil, não dá mais, está no impossível, é ali que vai nascer uma mudança na sua vida. O Jack Dixon disse, se você focaliza nos resultados, você nunca irá mudar. Se você focaliza em mudar, você obterá resultados. Nós precisamos de mudança, você precisa de mudança, eu preciso de mudança. Muita coisa precisa mudar na minha vida e na sua vida. Nosso relacionamento com Deus precisa mudar, nossa família precisa mudar, a igreja precisa mudar, muita coisa precisa mudar na nossa vida. A sociedade precisa de mudança e nós gostamos de mudança, e principalmente início de ano. Parece que quando vira no próximo ano a gente gosta desse assunto, novidade, recomeçar, mudança. Só que tem uma coisa, existe uma palavra ali que é a primeira palavra, que é qual? Poder. Às vezes você quer mudar, mas você não consegue.
Você gostaria de mudar, mas você não consegue. E a verdade é que a mudança, ela acontece de fato na nossa vida, quando o poder de Deus vem sobre nós, e aí sim a mudança acontece. Só uma mudança verdadeira e genuína, quando o poder de Deus vem sobre nós, nos ajuda e nos impulsiona a uma nova vida, a uma nova existência, a uma nova história. Isso é muito importante falar. Nós lemos aqui um texto que está em qual livro da Bíblia? 2 Reis. O que fala esse livro? Vamos tentar pensar no contexto desse texto. Lá em 2 Samuel, aparece um rei chamado Davi. Davi, ele unificou as tribos de Israel. E aí Deus faz uma promessa a Davi, ao povo de Israel, que de Davi viria o rei messiânico, ou seja, Jesus Cristo, e ele estabeleceria o reino de Deus sobre as nações. E o livro de 1ª e 2ª Reis, ele fala sobre uma longa fila de reis que vieram depois de Davi e que nenhum deles cumpriu esta promessa. Então os livros de 1ª e 2ª Reis é um aviso de Deus dizendo o seguinte: olha, todos esses reis que estão passando aí, eles não vão conseguir cumprir a promessa de que o reino de Deus vai ser estabelecido sobre as nações. Então é como se fosse um megafone de Deus dizendo que não vai dar. E aí Deus sempre levantava o quê? Os profetas. Os profetas para orientar os reis e a orientar os povos, certo? E aí surge 2 mais famosos. Quem são os mais famosos de 1ª e 2ª Reis? Elias e o outro é quem? Eliseu. Elias e Eliseu. Elias foi um grande profeta. Ali na Bíblia fala basicamente 7 sinais de Elias. Se lembra que Elias desafiou os profetas de Baal? Ele mostrou quem era o verdadeiro Deus. Elias foi um homem que multiplicou azeite. Foi um homem que ressuscitou pessoas. Um homem poderoso. E antes de ele morrer, surge quem na história? Eliseu. Se lembra que antes de Elias morrer, Eliseu acompanha ele e fala assim, ó. Elias fala para ele: o que você quer? Ele disse: eu quero porção dobrada do seu espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que o ministério de Elias, no ministério de Elias aparecem 7 grandes sinais, e no ministério de Eliseu aparecem 14? Se lembra que Eliseu pediu porção dobrada? Aí ó, porção dobrada. 14 sinais aparecem no ministério de Eliseu. Os 2 foram grandes homens de Deus. Os 2 foram homens poderosos. Só que o contexto aqui, que agora eles estão, é de Samaria. E em Samaria havia fome. Na região de Samaria havia fome. E Eliseu profetizou que no meio daquela fome haveria fartura. Os versos 1 a 2 do capítulo 7 de 2 Reis diz assim. Estamos no contexto. Então Eliseu disse: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas do céu, será que isso poderia acontecer? O profeta respondeu: eis que você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Existia um povo que estava oprimindo o povo de Deus. Eram os sírios com Ben-Hadad, sitiaram Samaria.
nós já estamos isolados. Em Samaria não tem nada. E se a gente se entregar ao exército sírio, eles vão nos matar, vão acabar com a gente. Então eles fazem uma reflexão sobre como eles estão. Eles param e refletem a situação deles. Você tem parado e refletido como você está? Você tem parado e visto como está a sua situação? Como é que está a sua família? Como é que está a sua vida com Deus? O seu trabalho, a sua fé? Talvez você está aqui hoje, você se sente um leproso. Mas você tem parado e analisado o seguinte: como eu estou? Como é que está a situação à minha volta? E talvez, se você refletir aqui hoje, você vai ver que não tem mais solução. Eu gosto muito de Salmo 139, 23 e 24, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista diz: Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida e mostra como eu estou. Você já notou que normalmente em casa, os filhos, o marido ou a esposa nem sabe como está? Tem marido que está mal, ele acha que está bem. Tem esposa que acha que está surfando a onda, está mal. Tem filho que acha que está bem, está mal. Tem muita gente que não para refletir como está a sua fé, acha que está bem, mas o fato é que você é um leproso. Na sua cabeça você acha que está bem, mas o fato é que você é um leproso. Provérbios 16, 1 a 3 fala: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe como você está. Deus sabe o que é melhor para você. A pergunta é: você está refletindo como você está? Você tem noção como você está? Você tem noção da sua real situação? Talvez você acha que você está bem, que está tudo 100%, mas você é um desses leprosos aqui, que estão precisando de ajuda. Então reflita sobre a direção que a sua vida está tomando. Você tem refletido sobre isso? Você tem refletido como você está? Talvez, quando as pessoas te veem lá no teu trabalho, você arrumado, as pessoas olham você com uma roupa, uma gravata, alguma coisa assim, todo mundo fala: olha só, gravata bonita, que vestido bonito, que sapato bonito. Mas quando você chega em casa e tira a sua armadura, vocês se lembram de Naamã? Sabe o que Naamã era? Um general. General, cheio das coisas. Mas quando ele tirava a capa de general, ele era o quê? Um leproso. Naamã, um leproso. Você tem refletido como você está? Você está bem? Você está bem? Ou talvez você está refletindo e você vê que se você ficar como está, não tem mais jeito. Mas se você se movimentar, também tem problema. E se você se entregar, também tem problema. Você não vê saída. Você está refletindo e não vê saída. E a reflexão é muito bom. Você sabe que a crise é boa, sabia? A gente acha que a crise é o fim de tudo. Às vezes uma crise pode mudar você. Uma crise pode ajudar você a sair de uma situação. Então aqueles leprosos, eles param fora da cidade e pensam assim: somos leprosos, fato. Estamos longe, estamos isolados, fato. Se a gente entrar em Samaria, não tem nada. Sabe aquele teu parente, tu até queria ir lá, mas não tem nada para comer. Não tem nada lá. E se a gente se entregar ao exército inimigo, a gente vai morrer. Eles fazem uma grande reflexão. Reflita, você precisa refletir para poder mudar. Segundo lugar, uma mudança é feita com coragem e atitude.
Os versos 4 e 5, a parte B do verso 4 e a parte 5 do verso A diz assim: vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, aqueles 4 leprosos se levantaram para ir até o arraial dos sírios. A condição era desesperadora, portanto, resolveram entregar-se aos sírios, pois eram esses que tinham alimentos. Em desespero, resolveram arriscar a própria vida. Olha só o que aconteceu com esses 4 leprosos. Se a gente ficar aqui, morre. Entrar em Samaria não tem nada. Se a gente se entregar aos sírios, eles vão nos matar. Olha a coragem deles. Eles falam assim: nós não vamos ficar aqui parados, nós vamos nos entregar ao exército inimigo. Às vezes, gente, quando você levanta numa segunda-feira e você fala assim: puxa, essa semana tem que lidar com cliente, com gente, com coisa que eu não queria lidar. A palavra fala: vai lá, meu. Vai lá. Vai. Como diz o gaúcho, mete os peitos. Vai. Vai lá, cara. Aqueles 4 leprosos poderiam ficar ali paralisados e ficar ali naquela míngua, dizendo assim: a gente é assim mesmo. Sabe aquele crente Gabriela? Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela. É assim mesmo. A vida é assim mesmo. Nós somos leprosos, vamos ficar aqui. Deixa assim mesmo. Samaria não tem alimento. O exército inimigo vai nos matar. Vamos morrer aqui paralisado. Tem muita gente que fica paralisada. E aqueles 4 leprosos, eles se levantam. E eles vão para onde? Ficam onde estão? Vão para Samaria. Eles se entregam ao exército inimigo e vão na direção deles. Irmãos, a vida é feita de coragem e de atitude. Se lembra de Josué? Depois de Moisés vem Josué. Deus fala para ele: não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenham medo, nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Não tenha medo, coragem, Josué. Vocês lembram daquele dos vários textos de Jesus, em Mateus 14, 22 a 27, fala, Jesus fez com que os discípulos entrassem num barco e fizessem uma travessia, uma mudança de um lado para outro lado. E Jesus foi orar. E o barco já estava longe e ele estava açoitado pelas ondas, pelo vento. Estava uma coisa muito complicada. E Jesus foi até eles andando pelo mar. E os discípulos, vendo Jesus andar pelo mar, ficaram com medo, apavorados, e disseram: é um fantasma. Sabe o que Jesus disse para eles? A primeira palavra que Jesus disse para eles foi qual? Coragem! 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 Sou eu! Não tenham medo! Deus está falando para você hoje: coragem! Coragem! Aqueles leprosos, eles poderiam ficar ali paralisados, ou ir para a cidade de Samaria, mas eles decidem se entregar para os inimigos, e eles vão com coragem. Mude, melhore, cresça, saia da sua zona de conforto, não fique estagnado, coragem, se levante e ande. Tenha atitude, como a atitude desses 4 leprosos, que decidiram se movimentar. Terceiro lugar, quando se decide mudar, Deus tem poder para dar. Quando você decide mudar, Deus tem poder para te dar. Aqui está a parte mais bonita do texto. Os versos 5, a parte B do verso 5 até o 7, falam mais ou menos assim. Quando eles chegaram ao arraial daquele exército dos sírios, tinha gente lá? Não tinha ninguém lá. Olha só que estranho. Como assim? Eles vão ao exército inimigo, chegou lá, não tinha ninguém. Olha agora. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida.
Deus fizera soar o ruído como de um imenso exército, equipado com inúmeros cavalos e carros de combate. Os sírios concluíram que o rei de Israel havia alugado um grande exército de mercenários dos seus inimigos perenes, os hititas e os egípcios, para lutar contra eles. A fuga dos sírios foi completa e precipitada. Aterrorizados pelo ruído divinamente provocado, partiram sem levar coisa alguma, deixaram intacto o próprio acampamento e até abandonaram os animais, seguindo a pé, deixaram para trás todos os seus objetos valiosos e seus alimentos. Para tudo aqui, presta atenção agora. Olha o texto. Os leprosos estavam fora da cidade, eles podiam ter ficado ali, entrado em Samaria, certo? Que não tinha nada para comer. Eles decidem se entregar ao exército inimigo. Agora vamos pensar aqui, você já imaginou 4 leprosos caminhando pelo caminho? Imagina 4 homens fraquíssimos caminhando por um caminho. Só que quando eles decidem ir para o exército dos sírios, a Bíblia fala que no exército dos sírios se ouviu o quê? Carros de combate. Um ruído de um grande exército chegando. Era um grande exército? Não era. Eram 4 leprosinhos ali mancando, ó. Mancando, cara. Se arrastando. Sabe quando tu acorda de manhã de ressaca, assim, mal? Se arrastando. 4 leprosinhos se arrastando, ó. Se arrastando. E Deus fez com que no arraial dos sírios, do exército dos sírios, houve um barulho, um ruído de carros de combate de guerra. Isso aqui é fantástico, gente. Isso aqui é fantástico. Quando a gente decide mudar, Deus tem poder para nos dar. Sabe o que significa? Quando a gente muda, coloca a nossa vida nas mãos de Deus, Deus vai à frente lutando por nós. Deus vai à nossa frente, Ele luta por nós. Ele nos ajuda. Ele faz com que o exército vá à frente. Um exército de anjos lute por nós e vai à nossa frente, nos ajudando em nossas batalhas e em nossos combates. Em Efésios capítulo 1, 19 e 20 diz assim: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Sabe o que esse texto está falando aqui? Que Deus, Ele tem uma força para nos dar tão descomunal como a força que Ele usou para ressuscitar Jesus Cristo. Você entendeu? Para o crente, Deus tem um poder para dar para aquele que crê. Um poder tão forte que é o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar a Jesus Cristo. Pergunta: Deus não teve que usar um poder descomunal para ressuscitar Jesus? Sim ou não? Claro que sim, gente. E Ele fala que esse poder age em nós, os que cremos. Esse poder da ressurreição de Jesus Cristo age na sua igreja, no meio do seu povo. E também nós lemos aqui no início, 2 Coríntios 12, 9: então Ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aqueles leprosos eram fracos, eles não tinham saúde. Talvez os anos tenham batido em você e você já não tem mais saúde. Você é um leproso. Aqueles 4 leprosos, eles saem. E quando eles saem, Deus faz com que os passos deles sejam como passos de um exército poderoso para lutar contra o inimigo. Quando você se movimenta, quando você muda, Deus derrama poder sobre você. Então ore e clame para Deus te dar poder de Jesus para mudar, vencer e para crescer. Você precisa mudar, você quer mudar, Deus tem poder para te dar. Você só vai mudar com o poder de Deus sobre a sua vida. Senão você não vai mudar. O poder de Deus sobre a sua vida. 4º lugar, estamos adiante. Na mudança,
Deus chega com suas agradáveis surpresas. O verso 8 do capítulo 7 de 2 Reis diz assim: assim, quando aqueles leprosos chegaram às imediações do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam. Depois levaram dali prata, ouro e roupas. Então se foram e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra tenda e dali também levaram o que havia e esconderam. Os leprosos atravessaram todo o acampamento dos sírios, apossaram-se de toda espécie de alimento e bebida, e reuniram coisas valiosas como prata, ouro e vestes. Eles entravam e saíam do acampamento, recolhendo cada vez mais e escondendo tudo. Eles tinham agora um suprimento para a vida inteira de tudo quando poderiam precisar. Aqueles leprosos que estavam fora de Samaria não tinham nada. Não tinham nada. Se eu entrar em Samaria, não tem nada. Se eu me entregar ao exército inimigo, eles vão me matar. Vamos lá, eles vão lá. Quando eles chegam lá, Deus faz com que um exército e carros de combate lutem por eles. Quando eles chegam lá, não tinha ninguém. E mais, uma mesa posta para eles. Sabe quando tu vai num aniversário que tu é convidado, meio de penetra, ninguém te conhece, e quando tu dá de cara tem aquela mesa assim, pô, ninguém te conhece, tu comeu um monte, ninguém vai reclamar, tu vai lá e mete a cara. Que coisa boa ser convidado para festa assim de graça, sim ou não? Ou se não, tu chega na casa dos teus parentes, tá todo mundo lá fora tirando foto, rindo lá fora, e tu vai, continua aí, pode continuar aí tu entra dentro de casa, tem aquela mesa com tudo, tá todo mundo lá fora, vamos tirar foto, e tu tira, pode tirar, fica aí, tu vai lá e derrete na mesa, acaba com a mesa. Tu já fez isso? Se tu nunca fez isso, tu é mentiroso. Tu já fez isso, pode ficar lá fora, e tu comendo ali. Foi isso que aconteceu, gente. Quando eles chegam lá no meio do exército dos sírios, o exército não estava lá, era comida liberada, era roupa, era calçado, era tudo, tinha tudo que eles podiam imaginar. Sabe por quê? Porque quando eles decidiram mudar, Deus surpreendeu eles com a sua provisão. Salmo 126:6 diz: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Joel 2:26 diz: vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Então, ao mudar, experimente as agradáveis surpresas de Deus. Quando você muda, tem muita gente que fica com medo. Eu ser crente, Deus vai me cortar tudo. É só não, vai me cortar tudo. Aí você entrega a sua vida para Jesus, você descobre que Deus é generoso, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus abençoa você, Deus ajuda você, Deus é um Deus de graça, de amor. Na mudança, Deus surpreende você. Você quer experimentar as surpresas de Deus? Mude para melhor, se movimente. Deus tem algo novo para você. Deus quer surpreender você. Eu gosto daquela música da Aline Barros, Deus provedor. Como é que é o nome da música? Na verdade era Jeová Jirê, o Deus provedor. Ele vai prover, e Ele provê mesmo, Ele nos abençoa mesmo. Ele é um Deus generoso, um Deus bondoso, um Deus maravilhoso. Quinto e último lugar, as boas novas que a mudança traz precisam ser compartilhadas. Quando Deus muda você, Deus muda a sua família, Deus muda a sua história, isso precisa ser compartilhado com outras pessoas. Os versos 9 a 11 dizem assim: então disseram uns aos outros: não é certo o que estamos fazendo. Esse dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos todos tidos como culpados. Vamos agora mesmo anunciar isso no Palácio Real. Assim eles foram e gritaram para os portões da cidade, anunciando o seguinte: fomos ao arraial dos sírios, e lá não vimos nem ouvimos ninguém. Encontramos apenas os cavalos e os jumentos amarrados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a notícia no interior do Palácio Real. Mulheres e crianças sofriam de inanição na cidade de Samaria. Era tanto no interesse próprio como no interesse da comunidade que eles espalhassem as boas novas.
Em lugar de sofrer como criminosos, eles preferiam ser tratados como heróis. Assim sendo, decidiram retornar a Samaria e proclamar suas boas novas. Logo, os leprosos estavam nos portões de Samaria, comunicando as boas novas aos porteiros da cidade. Dali, o recado espalhou-se até a casa do rei. Olha só, os 4 leprosos agora estavam lá no acampamento dos sírios, com tudo, do bom e do melhor. Eles podiam guardar tudo para eles e falar: isso aqui é nosso. Esse presente que Deus me deu é meu. Isso é só meu, não é de mais ninguém. Só que eles começam a comer, a beber. Sabe que o nosso estômago tem um limite, né, gente? Tem gente que não descobriu isso ainda, mas tem um limite. Eles pegaram roupas e tudo mais. Só que quando eles estavam naquela fartura, eles lembram que lá em Samaria havia fome. Havia fome. E eles falam o seguinte: não é certo o que nós estamos fazendo. As boas novas chegaram até nós, e essas boas novas precisam ser levadas a Samaria também. Samaria precisa saber disso e ser beneficiada com isso. O que nós aprendemos aqui? Quando Deus muda a nossa história, quando Deus nos abençoa na nossa fé, Ele nos salva, Ele nos livra da morte eterna, a gente tem que compartilhar isso com os outros. Quando Deus nos abençoa financeiramente, a gente deve compartilhar isso com os outros. Quando a bênção chega até nós, a gente deve lembrar daqueles que não foram abençoados. Aqueles 4 leprosos se lembram, viram as costas e vão em direção a Samaria para anunciar em Samaria: olha, lá no meio do exército dos sírios, no meio do exército inimigo, há pão, há vida, há bênção lá, há ajuda lá, vocês podem ir lá. No começo eles ficam desconfiados, o próprio rei fica desconfiado, depois eles vão lá e veem aquilo. E aquele capitão que tinha duvidado daquilo, ele morre no portão da cidade de Samaria, porque de fato no portão da cidade de Samaria depois houve alimento, e alimento barato. As boas novas que a mudança traz precisam ser compartilhadas. Vocês lembram em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva e perseguida? Lá em Atos 4, 18 a 20 diz: chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles falam lá para as autoridades: nós não podemos deixar de falar do nosso Jesus, das coisas que nós vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar do nosso Deus, daquilo que Ele tem mudado em nós e através de nós, na nossa família, aquilo que Ele tem feito na sua vida. Você tem que compartilhar aquilo que Deus tem te dado, você tem que ser generoso e compartilhar. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo fala: a minha responsabilidade é compartilhar do Evangelho, a minha responsabilidade é compartilhar de Jesus. Então compartilhe com outros as mudanças que Deus tem feito em sua vida. Não fique só para você aquilo que Deus tem feito em sua vida. Pode passar o título para nós? Poder para mudar. Vamos resumir? Samaria estava com fome. Tinham 4 leprosos longe de Samaria. Eram leprosos, rejeitados pela sociedade. Samaria tinha fome, o exército dos sírios estava oprimindo Samaria. Eles refletem, eles decidem se levantar, em vez de ir para Samaria se entregar ao exército inimigo. Quando eles vão lá, Deus faz com que o ruído dos passos deles fossem como ruídos de cavalos e carros de combate. Quando eles chegam lá, não tinha ninguém lá. Eles aproveitam de todos os benefícios daquilo lá, e depois eles voltam para Samaria e avisam: olha, lá no acampamento dos sírios tem alimento. E depois o pessoal vai para lá. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: eles foram beneficiados, sim ou não? Sim ou não? Os leprosos.
Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Eles foram curados? Sim ou não? Eles mudaram? Eles tinham fome, agora tinham fartura? Eles foram abençoados. Pergunta, eles foram curados? Sim ou não? Eles não foram curados. Irmãos, eu falei isso no início do culto. Você sabe que a gente traz as nossas marcas na vida, sabia? Nós somos leprosos. Eu sou um leproso e você é um leproso. A verdade é essa. E muitas vezes aquilo que a gente tanto quer não vai acontecer. Tem coisas que não vão acontecer. Mas a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente fica estagnado, ou a gente se levanta e vai em direção ao acampamento inimigo. A igreja, ela se levanta e ela vai no acampamento inimigo. Ela não fica paralisada. E eu e você também. A gente não pode ficar paralisado. A gente precisa se movimentar. Talvez você está paralisado querendo que Deus faça alguma coisa em você. Talvez você está paralisado falando o seguinte para Deus: Deus, eu só saio daqui, desse lugar aqui, se o Senhor me curar da lepra. E Deus não vai curar. Deus não vai curar. Mas se você se movimentar, Deus vai agir na sua vida. Talvez você chegou aqui hoje, ninguém sabe, mas você é um leproso. Você é um leproso. Você está aqui hoje, você é um leproso. Ninguém sabe, mas você é um leproso. E hoje Deus convida você a se movimentar. Temos um ano pela frente. Temos uma vida pela frente. Se você mudar, Deus tem poder para te dar. Se você mudar, Deus tem poder para te dar. Se você mudar, Deus tem poder para te dar. Deus pode mudar. Eu gosto muito daquela frase de Martin Luther King: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Vai em frente. Vai em frente. Vai adiante. Porque Deus é um Deus maravilhoso. E para finalizar, eu quero contar uma história do Michelangelo. Uma vez o Michelangelo estava em Florença, na Itália. Ele estava num local que trabalhava com mármore. E ele estava examinando alguns blocos de mármore. E ele pediu para um cara ali, para o dono, um deles, porque ele queria comprar aquele pedaço de mármore. O dono chegou perto dele e disse assim: não, não, não. Esse não. Esse bloco está aí porque ninguém quer, ele está sujo. Esse bloco aí é o pior que eu tenho. Até nem tirei ele daqui. Está aqui. Mas Michelangelo era um gênio. E ele mandou transportar o bloco de mármore para sua casa e começou a trabalhar nele. Depois de meses, ele apresentou ao povo aquela maravilha chamada Davi. A esplêndida estátua que hoje está onde? Numa das praças de Florença. Daquele bloco de mármore, esquecido, sujo, sem uso nenhum. Aquele homem pegou aquele bloco e produziu uma imagem de Davi, o grande rei Davi. Deus faz isso com a gente. De forma poderosa, Ele chega na nossa vida e Ele começa a mudar as coisas. Ele nos convida a mudar, Ele nos convida a um novo tempo, a recomeçar, a mudar.
E volto a falar, você está aqui hoje, você é um leproso. Eu quero dizer que Jesus tem poder para te dar, poder para ajudar você, poder para estender as mãos sobre a sua vida, em nome de Jesus.